Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 34. E nós vamos, mais uma vez, revisar sobre as orações reduzidas. Mas desta vez, revisar como eu vou deixar, no caso, transformar uma reduzida em uma desenvolvida, assim como também transformar uma desenvolvida em uma oração reduzida, certo? Primeiro, nós temos que saber o que é oração reduzida e o que é uma oração desenvolvida. Claro, eu sei que vocês já sabem, porque o nono ano, ó, é 10, aprende tudo rapidamente. Mas não custa nada a Pro revisar com vocês para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de assimilar o conteúdo, compreender tudo agora. Então, oração reduzida, qual é? É justamente aquela em que não há conectivo, ou seja, não tem a conjunção que vai identificar que ela é uma subordinada ou uma coordenada, certo? Então, as reduzidas não vêm com a conjunção, certo? Ela vai vir sempre o quê? Iniciada por uma das formas nominais. Ou seja, quais são essas formas nominais? Quando eu falo em formas nominais, são as formas nominais do verbo. Então, as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, sempre as orações reduzidas, elas são iniciadas por uma dessas formas nominais, ok? Mas que vocês precisam estar bem atentos à ideia em que essa oração está representando. No caso aqui eu tenho, ó, chegando, avise-me. Então, aqui eu tenho uma oração reduzida. Por quê? Porque eu não tenho nessa oração, nenhuma conjunção. Mas eu tenho como classificar essa oração reduzida? Tenho sim. Então, a gente vê daqui a pouco, ok? Então, vamos primeiro saber o que é uma oração desenvolvida. As orações desenvolvidas é o oposto das reduzidas. Enquanto as reduzidas não vêm com a conjunção, as desenvolvidas vai vir com a conjunção, que aí fica bem mais fácil você identificar que tipo de oração subordinada é aquela, né? Então, oração desenvolvida é aquela que vem, no caso eu botei aquele, mas era aquela em que há uma conjunção. Por exemplo, aqui eu tenho, assim que chegar, avise-me. Observe que eu coloquei a conjunção assim que. E assim que é uma conjunção que? Adverbial temporal, certo? Então, aqui eu tenho assim que é a primeira oração. Vamos analisar. Primeira oração aqui na desenvolvida é quem? Essa daqui. A primeira oração é a que vem com a conjunção. Logo, ela é chamada de oração subordinada adverbial temporal. Já a segunda que não tem a conjunção, nós vamos chamar de quê? De oração principal. E voltando a esse exemplo aqui, ó, chegando, avise-me, aqui não tem conjunção. Logo, a gente já sabe que é uma oração reduzida. E como é que nós vamos classificar cada oração desse período aqui? Primeiro, a primeira como está reduzida de gerúndio, você já vai saber que primeira oração, que é chegando, você vai classificar em oração subordinada, adverbial, reduzida. Adverbial o quê? Primeiro é adverbial temporal, que a gente já transformou na frente. Então, temporal reduzida de quê? De gerúndio. A segunda oração, que não tem nenhuma das formas nominais, vai ser a oração principal, certo? Então, vamos analisar aqui, ó. Agora, vamos à prática. Não veio por estar muito cansado. Então, que prática é essa? Nós vamos transformar essa oração reduzida em uma oração desenvolvida, certo? Então, não veio por estar muito cansado. Então, quem é a oração reduzida aí? Então, oração subordinada adverbial causal reduzida de quê? De infinitivo. Ela é causal por quê? Porque a ideia da oração vai dar a ideia de causa. Tá dando um motivo porque ele não veio ou porque ela não veio, certo? E é reduzida de infinitivo, ó, por estar. Estar termina em R. Logo, todo verbo que termina em R está na forma nominal infinitivo. Transformando em desenvolvida, como é que vai ficar? Eu vou ter que colocar uma conjunção. Se eu já identifiquei na oração reduzida que ela é causal,
Logo, eu vou colocar uma conjunção que indica causa. Então, vai ficar: não veio, primeira oração, né? Isso, oração principal. A segunda, porque estava muito cansado, vai ser o quê? A oração, nós já colocamos o quê? A conjunção subordinada, adverbial, causal, o porquê. Logo, aqui está desenvolvida, certo? Então, vamos aqui, ó, o terceiro exemplo. Estando em boa fase, não fez grande partida. Então, observe que eu tenho a primeira oração, ela é reduzida. Isso mesmo, não é desenvolvida. É reduzida por quê? Porque está na forma nominal o quê? Gerúndio, NDO. Então, estando em boa fase, não fez grande partida. Então, como é que eu vou transformar depois? Então, em seguida a gente vai ver. Estando em boa fase é a oração o quê? Subordinada, adverbial, reduzida de gerúndio. Então, que subordinada adverbial é essa? Você sabe dizer qual é a adverbial? É temporal, é causal, é concessiva, é consecutiva, é final? Então, aqui é uma subordinada adverbial o quê? Concessiva. Por quê? Embora, a gente vai ver agora, ó, transformando ela em desenvolvida. Embora esteja em boa fase, a gente colocou a conjunção embora, que é uma conjunção subordinada adverbial concessiva. Logo, eu transformei a reduzida em desenvolvida, ok? Agora, transforme as desenvolvidas em reduzidas. Vocês vão fazer o contrário, vai pegar uma oração em que está com a conjunção que está desenvolvida e transformar em uma reduzida, colocando uma das formas nominais. Então, a primeira diz, ó, embora fosse fraco, a conjunção embora está desenvolvida. Davi matou Golias. Como é que eu transformo essa oração desenvolvida em uma reduzida? Aí depois você vai me dizer qual é a reduzida, se é de infinitivo, se é de gerúndio, se é de particípio. Então, transformando ficou da seguinte forma. Aqui nós temos, embora fosse fraca, uma oração subordinada adverbial concessiva, nós já sabemos. E transformando, como é que vai ficar? Eu tirei a conjunção embora e ficou como? Apesar de ser fraco, observe que o verbo ser está no infinitivo. Então, apesar de ser fraco, Davi matou Golias. Logo, apesar de ser fraco, é o quê? É uma oração subordinada adverbial, reduzida no caso concessiva, reduzida de infinitivo, porque o verbo ser termina em R, certo? E por último aqui, nós vamos ter aqui, por último não, tem mais outro exemplozinho de transformação. Para que eu pudesse descansar, decidi ceder e esquecer o assunto. Então, ó, para que é a conjunção, certo? Então, para poder descansar, então, para que eu pudesse descansar, no caso, é a oração subordinada desenvolvida, porque eu tenho o para que. Vocês sabem, e para que indica o quê? Finalidade. Isso mesmo, então, para que eu pudesse descansar, é uma oração subordinada adverbial final, certo? E transformando, ó, para poder, eu tirei o quezinho, que indica a conjunção, então vai ficar para poder descansar. Logo aqui eu transformei ela em quê? Em uma oração subordinada adverbial final, reduzida de quê? Então, poder está terminando em R, o verbo poder. Então, logo é uma reduzida de infinitivo, certo? Eu espero que tenha contribuído, tenha ajudado a vocês a aprenderem como transformar uma desenvolvida em reduzida, assim como uma reduzida em desenvolvida, ok? Então, nossa revisão termina aqui. Beijo a todos e fiquem com Deus.